Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre transações distribuídas em sistemas distribuídos. Vamos então entender como funciona o mecanismo de ordenação com base no timestamp. Nesse mecanismo, cada transação TI é atribuída um timestamp TS de I, que vai ser único e global e será atribuído quando a transação iniciar. Esse timestamp, na verdade, indicará a ordem em que as transações elas devem ocorrer, e essa ordem será definida relativamente às outras transações do sistema. Por exemplo, suponha que a transação A obtenha timestamp 2, enquanto a transação B obtenha timestamp 5. Então, devemos garantir que a transação A seja efetivada, finalize, antes da transação B. Esse timestamp I ele será atribuído para todos os acessos de leitura e escrita em todo objeto X que será manipulado pela transação I. Vamos então atribuir duas variáveis a cada objeto X. A primeira variável, RTS, vai nos indicar o maior timestamp de qualquer transação que tenha lido X. E WTS de X vai nos indicar o maior timestamp de qualquer transação que tenha escrito, atualizado o objeto X. Então, suponha que as transações com timestamp 2 e 5 tenham lido o objeto X, então RTS de X será igual a 5. Suponha então que a única transação que tenha escrito no objeto X tenha sido a transação 2. Então, WTS de X será igual a 2. O que acontece quando uma transação I ela deseja ler o valor do objeto compartilhado X? Então, como primeiro passo, nós vamos testar se o timestamp de escrita é superior ao timestamp da própria transação. Vamos pensar, se o timestamp de escrita do objeto X é superior ao timestamp da transação, então isso quer dizer que uma transação mais recente, ela justamente sobrescreveu o valor do objeto X. Então, justamente, nós devemos abortar aquela transação I. Veja, não faz sentido uma transação I que possui um timestamp inferior, ou seja, ela é mais antiga, ela lê um valor que só vai ser escrito no futuro por uma transação que possui um timestamp superior. Caso contrário, em outras palavras, essa condição seja menor ou igual, nós vamos configurar, atribuir o RTS de X ao máximo entre o RTS de X e o timestamp daquela transação, justamente porque RTS vai armazenar o maior timestamp que efetua uma leitura. E nesse cenário, a transação I ela vai depender justamente da transação que fez aquela escrita. Suponha, uma transação I, ela leu um valor, um objeto compartilhado. Então, se ela leu aquele objeto compartilhado, aquele valor que ela leu foi escrito por uma outra transação. Então, justamente, essa transação I, ela vai depender da transação que escreveu no objeto X. Então, justamente, nós vamos adicionar aquela transação relacionada com WTS de X a um conjunto que vamos chamar DEP, de dependente. Então, DEP T de I vai indicar todas as transações que justamente T de I depende. Então, vamos agora analisar o cenário onde TI deseja escrever, atualizar um objeto compartilhado X. Como primeiro teste, temos se RTS for maior do que TS da transação, nós então vamos abortar. Vamos então entender o que está acontecendo. Nós temos um cenário onde o timestamp de leitura é maior do que o timestamp da própria transação. Em outras palavras, uma transação mais recente, mais nova, está leu na verdade, o valor daquele objeto compartilhado. Então, o que acontece é que nós devemos abortar a transação I, pois ela quer escrever naquele objeto, sendo que uma transação mais recente ela já está se baseando no valor daquela transação, daquele objeto compartilhado. Então, por isso, nós devemos então abortar. Como a segunda condição, vamos nos perguntar, o timestamp de escrita é maior do que o timestamp da transação I?
Se isso ocorrer, nós vamos simplesmente pular, nós não vamos realizar a operação de escrita. Na literatura é chamado de Thomas Wright Rule, ou seja, a regra de escrita de Thomas. Por que isso acontece? Porque justamente a transação I ela vai escrever um valor, porém, lembrando que as transações elas serão efetivadas, comitadas na ordem do seu timestamps, se a transação I escrever, nós sabemos que já existe uma transação mais recente que também irá escrever aquele valor. Então, o valor escrito pela transação I, ele será sobrescrito, não sobreviverá quando a transação associada com WTS de X realizar a sua escrita. Caso contrário, em outras palavras, caso nenhuma dessas duas condições ocorra, nós vamos atualizar o valor de X e configurar a WTS justamente para TS da transação I. E como regras finais, enquanto uma transação que T de I ela depende, em outras palavras, aqueles cenários onde nós vimos, onde a transação I ela vai depender e adicionar, nós vamos simplesmente esperar. Então veja que uma transação I ela depende também justamente dessas transações e a efetivação deve ocorrer na ordem do seu timestamps. Se existe uma transação no conjunto DEP T de I que abortou, então justamente nós devemos abortar a transação I. Não faz sentido uma transação I depender de uma transação A, por exemplo, e a transação A ter abortado. Pode ocorrer da transação I ter lido um valor escrito pela transação A. Então, a transação I também deve ser abortada. Caso contrário, nós vamos comitar aquela transação I. Vamos então ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós temos a transação 1, que iniciou com timestamp 30, e justamente ela realiza um write, atualizando então o timestamp. Em seguida, realiza uma leitura, read, atualizando então o timestamp. Ocorre então que uma transação 2 inicia e ao justamente tentar realizar uma operação de write, ela vai poder prosseguir, justamente ela é uma operação mais recente em relação ao timestamp que é igual a 30 e vai então atualizar o timestamp do objeto X de 30 para 40. Logo posteriormente, a mesma transação 2 vai realizar uma leitura e justamente o timestamp da escrita é maior ou igual do que o timestamp da própria transação I. Então justamente poderá fazer a leitura e prosseguir. E por fim, na transação 3, ela vai realizar uma escrita e então atualiza o timestamp e posteriormente lê. Nesse cenário nós não encontramos nenhum problema. Vamos então analisar um novo cenário. Nesse segundo cenário, a transação 1 inicia com timestamp 30, primeira operação realiza um write, nenhum problema. A transação 2, ela inicia com timestamp 40, e justamente ela realiza uma escrita. Então não há nenhum problema, pois o timestamp dela é maior do que justamente o timestamp de escrita anterior. E aí observemos que a transação 3 vai fazer uma operação de escrita, atualizando então o timestamp para 50. Acontece que a transação 1, logo em seguida, ela vai realizar uma leitura. Porém, o que acontece é que o timestamp do objeto compartilhado X é 50. Então, a transação 3 ela será comitada posterior à transação 1. Então, se a transação 1 puder realizar essa leitura, ela vai estar lendo um valor que vai ser escrito no futuro. Então, isso levará o banco de dados para um estado de inconsistência. Vamos então analisar a transação 2. Como segunda operação, ela tentará realizar uma leitura. E então haverá o mesmo problema que ocorreu na transação 1. Ela estará lendo um valor que vai ser escrito no futuro. Lembrando que nós estamos executando essas operações, essas transações de forma concorrente. Porém, a ordem de essa execução concorrente deve ser equivalente a executar essas transações na ordem T1, T2, T4, dado que é a ordem do seu timestamp. Então, a transação 2 será abortada e, por fim, a transação 3
flui normalmente realizando o commit. Vamos então, por fim, analisar um terceiro cenário, onde a transação 1 inicia com timestamp 30, realiza uma operação de write. A transação 2, em segundo momento, inicia com o timestamp 40 e realiza uma operação de read, atualizando então o timestamp do objeto compartilhado x de 30 para 40. Logo em seguida, na linha temporal, a transação 1 ela vai realizar justamente uma leitura. Então, até então, não há nenhum problema. Posterior, a transação 3 ela vai realizar uma escrita, atualizando então o timestamp para 50. O que acontece então é que justamente a transação 1 ela vai tentar escrever um valor justamente que foi escrito por uma transação que possui um timestamp superior, o que justamente viola as condições vistas. O mesmo ocorre justamente para a transação 2, que vai tentar escrever um valor da transação 3. Nesses dois cenários, nós estaremos então sobrescrevendo um valor de uma transação que vai ser comitada posterior ao término da transação 1 e 2, o que não é coerente do ponto de vista de consistência da lógica. E por fim, a transação 3, como terceira operação, vai ler o valor e atualizar o read timestamp para 50. E por fim, ela comita. Muito obrigado.